Boa noite, irmãos. Vamos concluir o tema: Pais, não irriteis os vossos filhos. Eu espero não estar deixando vocês irritados. Frustrados talvez, né? Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Nós começamos hoje de manhã com Provérbios 1:30, o texto bíblico diz assim: mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, para um filho habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal, nós temos que ganhar o ouvido dele. À medida que ganhamos o ouvido dele, então nós temos condições de comunicar aquilo que nós desejamos comunicar para ele. Deus, como um pai, faz exatamente a mesma coisa conosco. Exatamente a mesma coisa. Deus precisa ganhar o nosso ouvido. Porque se Ele não ganhar o nosso ouvido, nós não desenvolvemos na carreira cristã. Muito simples, né? Então Deus, de tempo em tempo, nos para. Deus, de tempo em tempo, fecha os nossos caminhos, para que a gente não encontre o caminho do que é indevido, e a gente encontre apenas o caminho dele. Isso é muito comum na carreira cristã. Deus, quando faz isso, Ele fecha as portas. Ele o faz com a finalidade de alcançar o nosso coração, de ganhar o nosso ouvido, certo? Vamos orar para nós iniciarmos mais uma vez. Senhor, nos dá graça de recebermos a Tua palavra e através dela sermos transformados. Senhor, salva nós e aos nossos filhos. Não deixa que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum filho seja perdido nessa igreja. Mas que o Senhor nos cerque com laços de amor, como o Senhor fez com Oséias. Que o Senhor feche o nosso caminho. Que o Senhor nos ganhe totalmente para Ti, para que o nosso coração Te pertença totalmente. Senhor, nos ajuda. Nós oramos, nos ajuda na compreensão da Tua palavra, nos fortalece, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós estudamos as emoções na Bíblia, a irritação é uma emoção. Ela pode ou não ser pecado. Porque o texto bíblico diz assim: irai-vos e não pequeis. Então é possível ter uma ira sem pecado. Isso é possível. Deus tem. Porque Deus se ira. Existe um pecado anterior à ira que é um pecado, também é uma emoção, e se não cuidar pode virar um pecado, que é chamado indignação, descrito em Colossenses capítulo 3. Mas quando nós vamos estudando essa emoção da indignação, da ira nas Escrituras, nós temos que voltar à primeira menção em que é citado ira na Bíblia. Ira é citado em Caim. Caim foi o primeiro irmão a ter esta emoção nas Escrituras. Ele veio de um lar em que o pai dele, Adão, tinha medo. E é tão interessante, a Bíblia ela é altamente científica. Ela não é um manual de medicina, nem um manual científico. Mas, como ela é um manual da verdade, então ela descreve
aquilo que a ciência mais tarde vai descrever. Hoje, para vocês terem uma noção, a ciência se debruça exaustivamente em descrever as duas principais emoções do ser humano. Quais são elas? Medo e irritação. Que está descrito no início das Escrituras. Então as Escrituras, elas são o caminho para nós compreendermos o ser humano. Quando a gente estuda esse sistema familiar, então nós deduzimos algo simples, que pessoas que têm medo podem ter filhos irritados. Quem aqui tem medo? Levanta a mão. Quem aqui não tem medo? Nenhum. O medo e a ira são duas emoções extremamente comuns. Mas extremamente comuns. Todo ser humano, em algum grau, em algum tema, ele vai ser tocado nesses dois temas. Quando nós estudamos Caim, o texto bíblico diz assim: Caim vem, oferece o sacrifício dele, Abel também oferece o dele, o de Abel é aceito, o de Caim não. Quando você estuda o texto, Caim diz que era lavrador da terra. Só que ao estudar essa palavra, você descobre que a palavra significa escravo da terra. Então ele era escravo do desempenho dele. A mesma palavra só aparece mais uma vez no Velho Testamento. Só aparece em Noé. Diz que Noé era lavrador. Mas lavrador ali no original significa trabalhador, não é escravo. Então alguns de nós somos escravos do trabalho, do chamado desempenho. Temos que ter alto nível de desempenho. Então Caim, ele faz um esforço enorme, ele traz a oferta dele e a oferta dele não é aceita. Por quê? Porque Deus havia determinado que só seria aceita uma oferta pelo sangue de um animal. Quem comunicou isso para Abel? Possivelmente Adão. Porque Adão já tinha passado pelo fato de Deus ter matado um cordeiro para vesti-lo. Então Adão tinha o entendimento correto disso. Então, Caim vem, faz a oferta, não é aceito, e aí Deus desce até ele e diz assim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Porque gente irritada dá na cara. Gente irritada aparece. Os irritados que não aparecem, eles são doentes, eles somatizam. Eles põem no corpo a irritação deles. Então, eles começam a ter doenças. Uma gastrite, uma úlcera nervosa. Úlcera nervosa. Isso diz o quê? A própria medicina está dizendo, o sujeito é estressado. Então, Caim, ele evidencia isso, e aí Deus vira para ele e diz assim: Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito, mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e a ti cumpre dominá-lo. Duas coisas, de trás para frente. Ira é um pecado que dá para ser dominado. Por isso que no Novo Testamento ele diz: irai-vos e não pequeis. Porque é possível dominar a ira. Segunda coisa, no hebraico a palavra proceder bem e proceder mal, no hebraico significa estar satisfeito. Queridos, o que gera irritação em nós? Insatisfação. É o que gera irritação em nós. Nenhum pai aqui ou nenhuma mãe irrita, a não ser por este motivo. Você pode estar 2 noites sem dormir e ficar irritado porque você não dormiu. Mas você tem uma insatisfação. Qual que é? Preciso dormir. Não tem jeito. A única coisa que produz irritação
no ser humano é insatisfação. Por isso que pessoas gratas, pessoas que cantam, pessoas que, de acordo com Hebreus, oferecem sacrifícios de louvor, são pessoas que têm menos chance de irar. Porque a gratidão é o extremo oposto da irritação. Os irmãos estão entendendo? Então a ira, ela está presente dentro de todos nós. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dominar quem nós somos para não irar os nossos filhos. Então nós vimos hoje de manhã 5 pecados que produzem ira nos filhos: atrito conjugal, falta de tempo, rigidez, agitação e injustiça. Certo? Tem irmãos que estão esperando completar a lista para ver se eles caem em algum lugar. Né? Eu falei que, irmão, eu tenho que chamar seu filho. É seu filho quem tem que me dizer se ele está irritado ou não. Agora nós vamos ver os pecados que nós podemos ter da fala. Então nós vimos alguns pecados de rotina familiar, e agora eu quero mostrar para vocês alguns pecados da fala nossa, que podem produzir ira dentro dos nossos filhos. O que é um filho irado? Como que eu sei que um filho está irritado? Ele agita. O que mais? Ele bate. O que mais? Ele deprime. Recolhe. Por quê? Porque como a ira está dentro da emoção, o desânimo, que é a palavra que a Bíblia vai usar para depressão, o desânimo também está dentro da emoção. Por isso que eles vêm juntos. Por isso que Colossenses diz assim: e vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Depressão está diretamente ligado com ira. Só que ao invés de ser aquela ira para fora, é uma ira para dentro. A pessoa desanima e abate. Então filhos mais recolhidos, mais abatidos, eu estou excluindo aqui aquela criança que é tranquila, que é sossegada, porque tem isso. Eu estou falando de uma criança que está mais para dentro. Essa criança possivelmente também está irada. Só que ela já passou a fase da ira e entrou na fase do desânimo. Então, agitação, criança que bate, criança que fala demais, em excesso, excluindo a naturalidade do falar um pouco mais. As meninas falam mais do que os meninos, é uma coisa natural. Excluindo o que é natural, meus queridos, isso são sintomas de ira dentro de filhos. E aí eu quero mostrar agora alguns textos em Provérbios que vão mostrar para nós que a casa, ela fica perturbada quando ela não está caminhando bem. Abram em Provérbios, para os irmãos que estão me ajudando aí, eu não dei esse versículo para vocês. Provérbios capítulo 11, versículo 29. Olha o que ele diz. Provérbios 11, 29. Diz assim: o que perturba a casa, herda o vento. Segura aí e olha Oséias 8, 7. Oséias, depois de Daniel, capítulo 8, versículo 7. Diz assim: porque semeiam ventos e colhem tormentas. Presta atenção, na Bíblia a regra é muito simples. Semeou vento, vai colher tormenta. Então tudo começa com uma brisazinha, um vento, dentro de casa. Então aos 4, 5, 6 anos de idade, a gente semeia vento.
Aos 12, 13, 14, 15, 16, nós colhemos o quê? Tormenta. Vocês estão entendendo? Nós não temos tempo de estudar isso, mas quando a gente estuda nas Escrituras as fases do filho, dos 6 aos 12, é a fase mais tranquila, mas é a fase que a criança mais absorve. Por isso que na adolescência, vira uma chavinha, você vira e diz, nossa, o que houve com essa criança? Não é possível. Eu não gosto, eu vou usar a expressão sem gostar para corrigir vocês. Virou um aborrecente. Filho não vira aborrecente. Filho, a partir dos 12, põe para fora o que absorveu. O problema é que, como a fase é tranquila, nós pais comemos barriga. A gente acha que está tudo em ordem. E o filho está jogando coisa e mais coisa e mais coisa e mais coisa para dentro da mente dele. Vocês estão conseguindo entender? Aí quando chega uma hora, aquilo vai vir para fora. Os conceitos, o entendimento, tudo aquilo que ele pensou e elucubrou em silêncio, ele põe para fora. Então nós temos que entender que casa, nós não podemos perturbar a casa. E meus queridos, se tem uma coisa que perturba é língua. Língua perturba. Gente tola perturba. Gente que fala o que é desnecessário. Quem aqui pensa alto? A hora que viu já pensou. Só? Tem muito mais gente. A hora que viu, tem alguns aqui que o cérebro habita na língua. A hora que você vê, escapou. Você está me entendendo? Nós vamos ver os textos a respeito disso. Meus queridos, isto perturba filho. Perturba filho. Uma fala suave, dócil, jeitosa, verdadeira, correta. Isso produz muita serenidade no filho. Uma fala áspera, dura, cobradora, exigente, ligada a desempenho, isso tumultua o filho por dentro. Isso agita o filho. Então, eu quero mostrar para vocês alguns textos das Escrituras que falam sobre a nossa fala. Obviamente que nós vamos recorrer a Provérbios. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Provérbios 10, 12. Olha o que diz. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando a gente ama, a gente faz o quê com o erro? Cobre. Existe uma única pessoa que é autorizada diante de Deus para descobrir um pecado. Quem é? Aquele que tem autoridade diante de Deus para tratar esse pecado. Então eu posso descobrir o pecado dos meus filhos? Posso e devo. Porque eu tenho autoridade diante de Deus para ir lá, filho, vem cá. Está vendo isso daqui que você fez? Isso é pecado. Isso precisa ser tratado. Uma vez que a gente trata, o que a gente faz? Cobre. E isso é um ato de amor. O amor cobre as transgressões. Gente que fica levantando o pecado dos outros, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu vou induzir vocês a mentirem. Quantos aqui falam mal de irmãos na mesa de refeição? Faz isso com o filho. Sabe qual é a impressão que o filho tem? Que o evangelho não transforma as pessoas. O ódio
excita contenda, mas o amor cobre as transgressões. Queridos, minha esposa ainda era viva. Nós tomamos uma decisão em casa. Eu já tive a situação de ter convidados na mesa da minha casa e eu pedi para eles pararem de falar de irmãos porque o irmão não estava presente. Se ele quisesse falar, ele tinha que falar na frente do irmão. Os irmãos não têm noção de como isso protege filho. Pecado dos irmãos abate os filhos. E isso não é um ato de amor, porque quem ama cobre multidão de pecados. Você tem autoridade para tratar? Aqui nessa igreja, quem tem autoridade para tratar o pecado dos irmãos? Os pastores. Eles precisam. Sentado entre eles, do jeito correto, com a atitude correta. Irmãos, tal irmão fez isso, precisamos ir até ele, verificar, conversar, resolver. Eles têm essa autoridade. Mas quem não tem, não pode fazer, porque é um ato de desamor. E isso pesa para os nossos filhos dentro de casa. Isso irrita filho. Joga o filho contra os irmãos. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Vejam 12:16. Olha o que diz. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. A ira do insensato, 12:16. Num instante se conhece. Segura aí, e vai até Provérbios 18. Um irmão esses dias, alguns anos atrás, me ensinou esse texto. E nossa, é um irmão que fala muito. E Deus corrigiu ele com esse texto. Olha o que diz. 18:2 agora, por favor. Diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Você quer ver? Quantos homens aqui o filho pede alguma coisa, você não esperou ele terminar a frase e você diz não? Você faz isso? Mãe, mulher, você faz isso? Isso é insensatez. Porque na insensatez, a gente externa o que está lá dentro. Quem aqui fala muito? Levanta a mão. Levanta, irmãos. Isso. Gente. Tem risco do quê? Tem risco de ser insensato. E de apenas externar o seu interior. Presta atenção, quando nós vamos falar, nós temos duas alternativas. Ou eu levo a mim mesmo, ou eu levo o Senhor. Você tem que decidir quem você quer levar. Se você vai levar a si mesmo, ou se você vai levar o Senhor. Meus queridos, nós lemos o Novo Testamento, os 4 evangelhos, nós lemos os 4 evangelhos em cerca de 10 horas. Tudo o que Jesus falou ficou resumido a 10 horas e dura 2000 anos, porque ele falou de forma mansa, ele falou apenas o que era necessário. Não é pelo muito falar, mas é pelo falar os princípios de Deus do jeito de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, quem fala muito, se mete em confusão, inclusive com o filho. E isso provoca irritação dentro dos filhos. Né? Que mais? Vejam, Provérbios 13:3. Provérbios 13:3. Olha o que o texto diz. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Você já se meteu em confusão por falar muito?
Você já teve alguém que veio querer tirar satisfação com você? Porque você falou muito? Ô, meus queridos, falou demais, você vai se arruinar, é perturbar a casa. Vejam o 15:4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Aqui eu tenho que parar. Quando Deus resolveu criar o ser humano, Ele planta um jardim, põe 2 árvores nesse jardim, muitas árvores, mas 2 em destaque, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Porque quem é a vida? Jesus. Então a árvore da vida tipifica a pessoa de Cristo. Então o que Adão e Eva não fizeram em Gênesis, nós fazemos no Novo Testamento. Jesus falou assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, por mim viverá. Então Jesus é um alimento. Jesus era aquela árvore da vida. Preste atenção. A língua serena é árvore de vida. Qual é o único jeito de encontrarmos Jesus na nossa fala? Através de uma língua serena. Oh, meus queridos, esse versículo era para a gente parar, pôr o joelho no chão, pedir misericórdia e adorá-lo. Porque quando eu falo de um jeito manso, de um jeito tranquilo, de um jeito suave, a informação penetra. Gente tranquila é gente que comunica. Eu olho para trás na minha vida e eu morro de remorso. Eu pregava arrancando paletó. E não era para jogar para o povo cair, não. É de tanta agitação que eu tinha. Tirar a gravata. Aquela coisa agitada, pesada, excessiva, gritada. Oh, meus queridos, em geral, o Senhor não está em absolutamente nada disso. Por quê? Porque a língua serena é que leva a ela. Como é dócil um filho fazer algo errado e você acolhê-lo antes de corrigi-lo. Como é dócil você ir até ele e acolhê-lo. Você está me entendendo? Você tem uma criança que você está repreendendo: querido, para de correr, para de correr, para de correr, e ele cai. Qual é a tendência da gente? Vai até ele, pega pelo braço, levanta rápido. Você acha que ele queria cair? Você acha que ele queria estar agitado? Como é que a gente faz? Vai lá e acolhe. Ô, querido, você caiu, vem cá. Então, lembra que o papai pediu para você não correr? Agora você vai ficar um tempinho quieto com o papai. Com quanto menos o filho for corrigido, quanto mais tranquila é a nossa voz na correção do filho, menos sofrimento o filho vai ter no futuro. Se for possível, um dia eu compartilho com vocês sobre a disciplina de Deus conosco. Porque a disciplina de Deus conosco tem só 2 etapas. Deus fala, e quando nós não ouvimos, Deus produz uma dor. Tão simples. Ou é pela fala, ou é pela dor. A fala é repetida, mas a dor tem 4 estágios. Deus é sereno. Ele comunica com leveza. Não é para ter rispidez, não é para ter braveza. Homem, você é ríspido com tua mulher? Você é bravo com ela? Vou te dizer uma coisa, sabe o que Colossenses diz quando fala dos papéis
do homem, diz assim: e vós, maridos, não trateis a vossa mulher com amargura. Sabe o que é amargura? Mau humor. Mulher, teu marido é mal-humorado com você? Não responda. Para não expor. Teu marido é mal-humorado? Ele trata você com mau humor, com braveza, com rispidez, com irritação, com queixa. É assim, homem, que você trata? Querido, isso é pecado. Você está levando o teu pecado, mas você não está levando a natureza do Senhor. Porque a natureza do Senhor, ela só vem pela língua serena. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito, mata a pessoa por dentro. Os irmãos estão entendendo? Então casa é para ser dócil, é para ser gostoso. Você chega e qual a primeira coisa que você faz em casa? Meu querido, chegou em casa, vai até os seus, um por um. Faz o quê? Ei, vem cá. Ai, que saudade de você hoje. Ai, como é bom. Larga ele e vai até o outro. Teu filho está fechado no quarto. Ô, querido, dá licença. Nossa, que saudade. Gente, eu estou ensinando o que é ridículo. Mas você não tem noção do quanto dá certo. Os conselheiros cristãos, em geral, eles terminam uma conversa e abraçam o adolescente. Sabe o que o adolescente faz com esse povo? Se abre. Se abre. Porque foi acolhido. Nós não estamos entrando no tema, mas tem um tema chamado aceitação, pertencimento, que é 70% da conversa com o filho. Quando você tem uma demonstração de gentileza, de cuidado, de leveza, o filho repousa em você, ele é tranquilo em você. Você está entendendo? Que mais? Vejam 17:9 de Provérbios. Diz assim, nós já vimos a mesma coisa. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Falar de um assunto, quando alguém não está presente, alguém envolvido não está presente, separa os maiores amigos. Né? Certo? Então, quais são os pecados que nós cometemos que irritam os filhos? Primeiro, quer dizer, o sexto, porque primeiro da fala. O sexto da lista. Falação demasiada. Falar mais do que deve. Por que que, em geral, as crianças são um pouco mais irritadas com a mãe do que com o pai? Entenderam? Queridas, vocês vão falar cerca de 16.200 palavras por dia. Certo? O homem fala um pouco menos disso. É perto da metade disso. 7.000, se não me engano, são 7.500, alguma coisa assim. Um número bem próximo disso. Homem fala metade do que uma mulher fala. O homem enxerga assim e longe. A mulher enxerga curto e aberto. A mulher tem lateralidade. Então, mulher tem uma percepção enorme das coisas. Então, quando você vai conversar com uma mulher, ela vem com 30 informações. Você vai conversar com o marido, ele tem 2. A minha esposa dizia, você já falou com o André? Eu falei, já. Mas quanto tempo durou? 3 minutos e 20 segundos. César, só isso? Tem mais coisa para falar? 2 homens conversando, pam, 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 tá tudo resolvido. A minha esposa conversando com os meus filhos, a conversa estica. E eles amavam isso, obviamente. Não tem erro nenhum.
O problema é que se você falar o que não deve no excesso, você vai pesar sobre ele. Você está me entendendo? Então a falação demasiada, para de fazer isso, para de fazer isso. Eu não estou falando para você parar de fazer isso. Sabe o que eleva o tom de voz, via de regra? A distância. Então como que nós tiramos a fala mais alta? Nós vamos até o filho. Filho, lembra que eu acabei de falar que não é para fazer isso? Vamos parar agora? Se ele for criança, agacha. No nível dele, querido, lembra que eu estou pedindo que não é para fazer isso? Então, se você ficar repreendendo, corrigindo em demasia, você cansa o ouvido. O que ocorre com as irmãs? Na Bíblia, quem põe limite de forma pontual é o pai, mais do que a mãe. Mãe fala 1, 2, 3, 5, 10 e o filho não ouve. O pai fala 1 ou 2 e em geral é o suficiente para parar. Então Deus, por que a mulher tem que falar muito para ser ouvida? Porque Deus não deu para ela o poder de pôr o limite de forma eficiente. Por isso ela tem a tendência de repetir. O que a mulher faz? Traz o marido. Não grita, tira a distância, vai até ele, fala com ele. Se porventura ele não ouvir, traz o marido. Vira e diz assim: querido, mamãe vai ter que falar com o papai à noite sobre isso. É o suficiente. Só de você trazer a imagem da figura masculina. Está fazendo sentido, irmãos? Então, essa falação demasiada, e eu estou pesando um pouquinho mais sobre as irmãs, mas tem homem aqui que fala muito. Tem homem aqui que é queixoso, é amargo, é azedo. Tem homem aqui que é difícil. Uma vez eu ouvi uma expressão, com todo o respeito, parece que tem irmãos que foram batizados na limonada. Não foi na água, foi na limonada. Eles têm uma acidez, um azedume por dentro, irmãos. Se não cuidar, isto é pecado. Eu estou brincando, mas com todo o respeito com os irmãos, porque é um pecado como outro qualquer que tem que ser tratado. Então a falação demasiada pode vir pela repetição ou pela insistência. Gente muito insistente. Quem aqui é insistente? Levanta a mão. Levanta um pouquinho mais. Olha lá, é uma parte da turma que fala muito. Às vezes você fala muito, não é porque você fala. Às vezes você fala muito porque você é insistente. Chato. E você quer que saia do seu jeito. Vocês estão me entendendo? Eu tive uma experiência, foi tão interessante. Eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 5. Meus pais viajaram de manhã para voltar. O que nós fizemos? Nós preparamos a mesa do almoço. Fizemos a maior bagunça na cozinha. Preparamos alguma coisa para eles comerem, que eu não me lembro o que é. Minha mãe, a hora que viu aquilo, mas ela ficou brava. Mas o meu pai foi muito sensato. Ele virou, ele chamava minha mãe de nega. Nega, para com isso. Eles tiveram uma iniciativa. Meu pai conseguiu ver uma faceta boa de uma bagunça. Vocês estão me entendendo? Gente, eu tinha 6 anos de idade. Registrou. Porque um pai fez o elogio. E aqui nós temos algo que é extremamente importante. O filho, ele não tem muita necessidade da aceitação da mãe. Por quê? Porque pressupõe-se que ele já tem. Mas o filho tem uma necessidade monstruosa da aceitação do pai. Elogio de figura masculina entra dentro do filho
de um jeito muito mais profundo do que entra o da mulher. Não que o da mulher não seja importante, mas o filho pressupõe que ele tem. Vocês estão entendendo? Então, quando recebe do pai, nossa, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai falou isso. Dando um curso de pais uma vez, eu estudei uma expressão, aquela expressão que eu estudei com vocês em setembro, este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E essa expressão meu, eu estudei com os casais, que é um termo de possessividade. O filho tem necessidade de ser de alguém, de pertencer a alguém. Meus queridos, um irmão que estava ouvindo, corrigiu isso com a filha, e passou a chamar ela de minha filha. Ela tinha uns 8, 9 anos de idade. Uns 3, 4 meses depois, ele deu um testemunho no grupo, que a filha virou, ele é um bom pai, faz muita coisa com a filha. Uns 3, 4 meses, ela procurou e falou assim: pai, sabe uma coisa que eu estou amando o senhor fazer? O senhor me chamar de minha filha. Oh, gente, a Bíblia é tão perfeita. Este é meu. Nossos filhos têm que ouvir, vem cá. Se é minha e ninguém tasca. Ninguém põe a mão. Se é minha, é do papai. Eu te amo, eu te quero, eu te desejo. Esse tipo de fala, relaxa a criança. Ela não fica irritada e aí você consegue transmitir o que é necessário. Então, falação demasiada pode vir por repetição, pode vir por insistência, pode vir por aqueles que têm um tom professoral. Tem irmãos que são meio didáticos. Só que aí eles têm que tomar cuidado, porque quando a gente é muito didático, a gente é chato. Eu estou falando de cadeira. Eu sou muito prático. Então eu fui lendo as escrituras ao longo dos anos e descobrindo os princípios. Tá, o que é princípio? O que é princípio? O que é princípio? Só que aos 13 anos, do meu filho mais velho, eu descobri que ele era amigo da mãe, mas não era meu. Por quê? Porque eu era chato. Tudo tem princípio. E a partir dos 12 anos, o filho tem que errar. Ele vai errar. E ele precisa errar perto da gente. Então ele vai falar coisa errada. Meus 2 filhos falaram palavrão na mesa do almoço, depois dos 12 anos, porque estavam contaminados pelo mundo. O que a gente fez? Corrigiu eles. Só que se eu fosse o chato, eu ia pregar um sermão em cada palavrão. E aí, meus irmãos, a gente cansa o ouvido do filho. Então, o que eu fiz? Eu conversei com a Leci a respeito disso, e eu falei: Leci, eu vou fazer uma coisa. Eu vou corrigir o meu jeito de ser, eu vou ficar mais quieto. Quando tiver, eu não sou de falar muito, mas havendo a quebra de um princípio, opa, pam, 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 pam. Então, o que eu fiz? Eu passei a ficar, chamei o André, falei: filho, eu quero estreitar a nossa amizade, e o papai vai corrigir o jeitinho dele de ser. Tá bom. Então ele passou a trazer as coisas, e eu ficava quieto. A primeira coisa que ele trouxe foi de matar. Ele virou para mim e falou: pai, ele estudava num colégio católico, e ele virou e falou: pai, uma amiga me convidou para fazer dança de salão. Fala isso para mim. Gente, eu fui do mundo. Eu fui do mundo até meus 15 anos. Mas eu fui do mundo. Na minha época era discoteca. Hoje a expressão é antiga, mas na nossa época, e eu dancei muito. Só que eu me converti mesmo. Nunca mais. Essas coisas existiram dentro de mim. Isso daí parou dentro de mim. Não estou entrando aqui no tema de dança. Isso daí fica para um outro momento. Não é o tema.
E aí, mas me veio na ponta da língua eu desfiar o rosário. O que eu fiz? Fiquei quieto, virei para ele e falei, e o que você pensa disso? A gente estava na frente do portão da garagem. Esse portão abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, algumas vezes. E eu quieto, esperando a resposta dele. Então ali eu aprendi a ouvir. Sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Gente que ouve bem não irrita. Sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Tiago capítulo 1, versículo, se não me engano, 19. Então a gente precisa ter essa atitude de ter essa prontidão para ouvir. Então pessoas que são muito professores, muito corretos, muito assertivos, eles podem ser chatos. E aí, cansar o ouvido do filho. Deixa eu confirmar aqui para os irmãos. 1,19 de Tiago, isso mesmo. Tá? Então essa é a atitude que temos que ter para poupar os filhos. O que mais? Gente prolixa. O que é a pessoa prolixa? É a pessoa que dá um tiro de cartucheira na conversa. Então começa um tema, envereda para cá, envereda para lá, vai para o outro. Gente, com 10 minutos você não sabe onde você está naquela conversa. Tem algumas pessoas que não são claras ao dizer o que querem, que não são efetivas ao dizerem o que quer. É o jeitinho que o cérebro funciona. O cérebro, ele tem um fio de neurônio e aí ele ramifica. Cada ramo desse faz um novo fio e ramifica em 3, 4, 5 frentes. Então tem gente que o pensamento passa rápido demais nessas ramificações. O problema é que a pessoa prolixa é uma pessoa que também cansa. Vocês estão entendendo? E isso também irrita filho. Então a gente tem que aprender com a pessoa do nosso Senhor a ser um pouco mais objetivo e assertivo. Que mais? Que outro pecado de fala existe? O pecado da falta da verdade. Ai, atende o telefone e diz que o papai está no banho. E você não está no banho. Isto é mentira. Meus queridos, quem aqui não mente? Levanta a mão. Nossa! Eu fui bondoso. Já pensou se eu pergunto quem aqui mente? Alguns não iam levantar a mão. Iam ser mentirosos. Mentira tem alguns pecados que são de base. Todos nós, em algum momento da vida, lutamos contra isso. O ideal é que na maturidade isso não exista mais. Mas existem então pecados da falta de verdade. E gente, isso irrita filho. Por quê? Porque o que nós exigimos deles? Verdade. Aí não diz para a mamãe. Você já falou isso? Aí não conta. Você já falou isso? Né? Então esse tipo de coisa não cabe. Que mais? Prometer e não cumprir. Qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Romanos 1, 31. Só um instante, meus irmãos. Gente, fugiu a expressão. Pérfidos. Pérfidos é uma pessoa que faz um acordo e não cumpre. Querido, vou te levar no cinema. E aí você não leva. Eu vou fazer tal coisa para você. E você não faz. Isso daí é o quê? É um combinado que não é verdadeiro. Isso pode irritar um filho?
Pode. Pode irritar uma esposa? Pode. Então, esse tipo de pecado também vai irritar. O que mais? Não elogiar. Quem aqui é dado a elogiar? Levanta a mão. Quem aqui é crítico? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui é ácido? Oh, meus queridos. O ser humano tem necessidade de elogio. O pai elogiou o filho. Este é meu filho amado. O que ele diz? Em quem tenho todo o meu prazer. Jesus vai elogiar os seus irmãos. Porque o que Jesus, como administrador da seara, vai fazer quando ele chamar os trabalhadores? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Falta de elogio é pecado, que pesa na casa, e isso irrita filho. Filho faz um desenho teu, tem lá 2, 3 anos de idade, faz um desenho, aquela coisa horrorosa. Ah, quem que é? Você está esperando que vai dizer que é alguém de fora da família, né? Mas ele diz, é o papai. O que você tem que fazer? Que lindo! Nossa, como ficou bonito! Isso mesmo, vai desenhando. Vocês estão entendendo? O ser humano tem necessidade de incentivo. Gente, quem que deprime? Presta atenção. Quem que deprime? Quem deprime é gente que pensa muita coisa negativa. Se o teu filho for um filho um pouquinho mais recolhido, o que você precisa fazer com ele? Que legal, que joia, que bom, vamos lá. Nossa, mais um desafio que você alcançou. Nossa, que letra bonita, que olho bonito, que cabelo bonito. A gente não precisa babar pelo filho. A gente pode virar filho. O teu desenho não é bonito, mas teu olho é lindo. Nossa, você é tão afetivo, você é tão cuidadoso. Esse tipo de coisa gera serenidade dentro do filho e não irrita ele. Os irmãos estão entendendo? Então esses pecados da fala precisam ser corrigidos. Então eu já falei de falação demasiada, de repetição, de insistência, do tom professoral, do prolixo, da falta de verdade quando tem religiosidade, do prometer e não cumprir, do não elogiar. E aí, vou falar um que é terrível. Exposição pública. Deus, quando nos corrige em particular. A não ser que o nosso pecado seja público. Se o pecado é público, o pai pode se sentir no direito de corrigir publicamente. Então, por exemplo, um filho comete um pecado e os irmãos sabem. Então o pai vai corrigir esse filho individualmente, mas o pai vai precisar chamar os irmãos e dizer que esse pecado está corrigido. Talvez chamar o filho que pecou e fazer ele pedir perdão para os irmãos, se afetou os irmãos. Então a gente não expõe o filho publicamente. Não expõe. Eu tenho um trauma. A palavra de Deus não usa essa expressão. Eu vou usar a expressão que a Bíblia usa. Eu tenho uma fortaleza mental. Eu tinha uns 8 anos de idade, um professor de português muito bravo, mas muito bravo, me pegou pela orelha e me levou no quadro negro. Minha mãe pulava dessa altura. No dia seguinte foi falar com ele. Ele nunca mais teve problema comigo. O problema
é que português nunca mais entrou na minha mente. Nunca mais. Por que eu falo relativamente bem? Porque eu leio. A leitura me corrigiu. Mas se você me perguntar o que é um predicado, o que é um objeto direto, indireto, o que é sujeito, eu não sei nada disso. Eu nunca consegui aprender outra língua, porque eu não consigo aprender o português. Eu não consigo. Não entra na minha mente. Como não me faz falta, eu não vou atrás de resolver isso. Mas tem exposições públicas que marcam a mente do filho, em definitivo. Então, essa exposição pública, falar de um filho na frente dos outros, falar de um filho para avô, para avó, para tio, para tia, para os primos, gente, isso é de morte para a criança. Essa exposição judia deles. Vocês estão me entendendo? E vai irritá-los. Então, mais um pecado de fala. E aí, o último pecado de fala. Ironia. Quem aqui é irônico? Levanta a mão. Quem aqui é brincalhão? Levanta alto a mão. Certo? Quem tem uma mente um pouquinho mais ágil, pode brincar com coisa que não deve. E aí tem um efeito contrário. Mas, como o meu argumento não liberta, eu vou dar o texto que liberta. Tá? Abram em Provérbios, vou começar de trás para frente. 26, 18. Olha o que diz. 18 e 19. Olha o que o texto bíblico diz. Como o louco que lança flecha, fogo e morte. É um Putin da vida. Está lançando flecha, fogo e morte. É o homem que diz, fiz isso por brincadeira. A brincadeira é um convite à guerra. Então, à medida que amadurecemos, nós não temos condições de brincar com determinadas coisas. Vocês estão entendendo? Eu e Maurício somos amigos de décadas. E de vez em quando eu brinco com ele. E de vez em quando eu tenho que, irmão, exagerei. Você me perdoa. Ele diz, César, eu não vi exagero. Então, graças a Deus, não pequei. Mas, na brincadeira, o cérebro habita na língua. Porque escapou. Você está me entendendo? E aí, nós brincamos com coisas que machucam. Eu tenho uma sobrinha extremamente querida. Ela tinha 8 anos de idade. Ela fez uma coisa engraçada. Aí eu chamei ela para perto de mim e falei, ô minha bobinha. Gente, eu fui carinhoso. Mas eu fui carinhoso com uma brincadeira. Ela virou para mim, 8 anos de idade. E falou, tio, eu sei que eu sou boba mesmo. Gente, a palavra é terrível. A língua é terrível. Ela tem o poder de edificar ou de destruir. Os irmãos estão entendendo? Então, aqueles que têm filhos aí, acima de 9, 10 anos de idade, que a conversa já foi um pouquinho melhor, eu acho que vocês poderiam perguntar, com a lista que vocês têm agora, filho, o papai faz isso daqui? Mamãe faz isso daqui? O que te irrita? O que te deixa mal? A gente podia ir perguntando. Que mais? Tem pessoas que... Tem pessoas que brincam com zombaria. Quem aqui é meio zombador? Presta atenção nesse versículo, Provérbios 21, 24. Olha o que diz.
Quanto ao soberbo e presumido, nós estamos falando de quem? Do soberbo e presumido. O que o texto bíblico diz? Zombador é o seu nome. E ele não é só soberbo e presumido. Aí ele vai dizer assim, procede com indignação e arrogância. Os irmãos estão entendendo? Então, o zombador, aquele que brinca muito, aquele que é exagerado na brincadeira, meus queridos, ele machuca o filho. Ele machuca. Se o filho for um pouco mais sensível, ele pode machucar por anos a fio. E aí vai dar trabalho para quem vai aconselhar, porque vai ter que desfazer tudo aquilo que é feito. Tudo aquilo que pai e mãe fizeram. Palavra de mãe e pai tem alto poder de penetração dentro da cabeça do filho. Então, todas essas coisas irritam o filho. Amém? Amém? Certo. O último tipo de abuso que tem, mas eu vou mencionar muito rapidamente, eu não vou trabalhar eles. O último tipo de coisa que irrita, desculpem. Abusos. Nós temos 5 tipos de abusos. Abuso sexual, quando uma criança é tocada indevidamente, sem medo de errar. Nós estamos aqui numas 300, 400 pessoas, eu vou ter aqui uns 30% de irmãos que tiveram problema com isso. Sem medo de errar. O índice é altíssimo, infelizmente. Abuso sexual. Vou explicar por quê. Quando uma criança é tocada indevidamente, ela tem 2 reações possíveis. Em alguns casos, ela tem as 2 reações. A criança é tocada. Então, ela paralisa. Ela sabe que tem algo errado, mas ela não consegue reagir àquilo. Então, ela fica travada, paralisada. Registra no cérebro o tipo de toque que ela teve, basta uma vez. Uma. São 2 minutos para marcar. Registra o tipo de toque que ela teve e registra a paralisia. Na vida adulta, eu cruzo com essa pessoa, fulano, me empresta R$50, e são os últimos R$50 que ela tem para passar o mês. O que vai acontecer? Ela paralisa, mete a mão na carteira e me dá os R$50. Então, gente abusada desenvolve dificuldade de dizer não. Gente que tem dificuldade de dizer não tem uma chance enorme de ter tido abuso. Não é o único problema que gera isso. Tenho que deixar bem claro. Porque muitos aqui têm dificuldade de dizer não e o problema não foi abuso. Estou deixando claro já. A segunda reação, a criança é tocada indevidamente, mas ela não paralisa. Ela fica contida. Ela está morrendo de raiva da situação externa, mas ela não consegue reagir. Então, registra o tipo de toque e registra a contenção. Na vida adulta, eu viro para essa criança, para essa pessoa, agora um adulto, ô fulano, me empresta R$50, e ela explode. Ô César, quem que você pensa que eu sou? Você acha que eu sou banco? O dinheiro é para eu comer e agora você me pediu, como é que eu vou fazer? Se eu não te der, eu sou ruim. Se eu der, se eu ficar comigo, eu vou me sentir mal. Ela tem uma explosão desmedida. Gente muito irritada tem chance de ter tido abuso na infância. Eu pus essas 2 reações. E aí eu vou falar dos 5 abusos. Porque os 5 promovem a mesma reação. As mesmas 2 reações. Algumas poucas pessoas têm as 2 reações.
tem dificuldade de dizer não e tem uma irritação excessiva. Primeiro abuso sexual é quando uma criança é tocada indevidamente. Isso está sendo falado vastamente hoje, por causa dos abusos que as mulheres vêm sofrendo, por causa do feminicídio. Então, está sendo estudado largamente hoje na sociedade. Segundo tipo de abuso, um abuso emocional. O que é um abuso emocional? É quando uma criança recebe uma tarefa que não lhe pertence. Uma criança de 10 anos de idade tem que trazer comida para a mesa. Uma menina de 7, 8 anos de idade tem que ser responsável pela casa e por irmãos. Então, quando assume papéis que não lhe pertencem, então isso pode ser abusivo. Segunda coisa, abuso emocional. Terceiro abuso, abuso psíquico. Como que é o abuso psíquico? É quando a psique da pessoa é denegrida. Seu isso, seu aquilo, seu sem vergonha, você não vai dar em nada. O que você está pensando de você? Você não vai ser nada na vida. É quando a psique da pessoa é denegrida. Terceiro abuso. Quarto abuso, o abuso físico. Quando a criança é agredida. Então os pais não corrigem do jeito correto, mas eles sentam a mão. Mas senta a mão. Né? Hoje isso ocorre bem menos, por causa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fez um tanto de correção nisso daí, mas a gente também tem risco de ter pulado para o extremo oposto. Não corrige mais nada. Né? Aí nós somos a primeira geração que os filhos mandam em nós. Então, quando a criança é agredida, quebra dente, machuca, é abusivo na forma de corrigir, quarto tipo de abuso. Último tipo de abuso, o abuso de privação. Quando a criança pode ter algo que existe na casa e os pais não dão aquilo para ele. A criança é privada de comida, de roupa, de estudo. Pais avarentos correm o risco de serem abusivos por privação, porque eles não dão de forma alguma aquilo. Certo? Sexual, emocional, psicológico, físico e de privação. Olha o que a Bíblia diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Meus irmãos, não tem injustiça maior do que os abusos. Não tem. Os irmãos estão entendendo? Então isso também irrita. Por que eu resolvi falar para os irmãos? Eu poderia gastar aqui um tempinho a mais trabalhando isso. Primeiro porque é um assunto que mexe. Alguns aí já... Opa! Falou algo que é meio difícil para mim. Então, primeiro é um tema que mexe. Eu não estou em lugar de mexer com a emoção dos irmãos. Mexer demais. Eu posso mexer até onde eu estou vindo. Além disso, seria um pouco mais perigoso fazer. A gente tem histórias de irmãos, alguns irmãos mais avivados, que querem fazer cura interior com os irmãos. Nós temos a história de uma irmã que infartou na frente. Porque os irmãos não tinham jeito para mexer. Então, às vezes, na inocência, na boa vontade, fazem uma coisa sem a destreza adequada para isso. Né? Então, assim, a gente tem mais coisas para conversar, mas por que isso é importante? Porque a maneira de tratar uma pessoa muito irritada por abuso é completamente diferente. A gente tem que ter uma paciência, uma tolerância, tem etapas a serem vencidas com a pessoa. Então, havendo alguém assim, procura os irmãos, falem com eles, orem com eles, peçam uma ajuda, vê se tem condições de procurar uma ajuda especializada. O Senhor também é poderoso para tratar muita coisa dentro da gente. Amém? Se alguém aqui foi abusado,
Se alguém aqui foi abusado, mexa na tua situação. Porque senão você come barriga com relação aos seus filhos. Então é extremamente comum que a geração seguinte de gente abusada tenha risco ou seja abusada. Em geral, quando que é abusada? A geração seguinte. Quando os progenitores que tiveram problema de abuso não trataram isso. Então aí eles comem barriga e não percebem acontecer com seus filhos. Amém?